diferenciar o cibometano do hidrogênio? No exame inspirado, tem como saber? Ó, Jéssica, eu vou ser um pouquinho chata, mas eu vou te corrigir rapidamente. Cibo, a gente não fala para metano, a gente não fala cibo de metano. E eu vou te explicar por quê. Porque os bichinhos, tá? Bichinhos bem entre aspas. Os bichinhos que produzem o metano não são bactérias. Aí não dá para falar que é cibo, porque cibo é small, de pequeno. Intestinal, intestino. Bacterial, bactérias. Overgrowth, supercrescimento. Então, supercrescimento de bactérias no intestino delgado. E aí, se quem produz metano não é bactéria, não dá pra falar que é cibo. É uma bobeira? É, eu entendi a sua pergunta, mas só para vocês que estão aqui, que já são experts em cibo, não saírem por aí falando errado. Quando a gente fala de metano, a gente fala de IMO ou IMO, IMO, Intestinal Methanogens Overgrowth. O que é importante você prestar atenção? O metano, ele pode estar em excesso em qualquer parte do seu trato gastrointestinal e isso é um problema. Eu não estou falando de supercrescimento de metanogênicos no intestino delgado. Não tem o SI do cibo, do small intestinal. Eu estou falando do seu intestino. Então, onde tem excesso de metano é problema no seu intestino, porque o metano trava sua motilidade, o metano diminui a secreção de serotonina, o metano vai impactar até no seu sono, na frequência do seu coração. Em excesso, ele não é legal. Ah, quer dizer que o metano é um gás tóxico? Não. Em excesso, ele não é legal. Então, se a gente tem um excesso de produção de metano em qualquer lugar do seu intestino, é problema. É IMO, IMO. E o cibo é um excesso de bactérias, não é de fungo, não é de arqueia que produz metano, não é de outra coisa, no seu intestino delgado. Como diferenciar um do outro? Agora a gente tem o teste de metano e hidrogênio. Ah, por que eu tô falando que agora a gente tem? Porque meu teste já está no trânsito para chegar. Se não chegar, eu vou ficar doida, porque eu tô há 3 meses esperando esse exame. Mas agora a gente tem um exame que dosa os dois gases. E aí, se o metano faz pico a qualquer momento, é IMO. Se o hidrogênio faz pico nos primeiros 90 minutos, é cibo. É diferente, mas o aparelho vai ser o mesmo que vai dosar os dois gases. Ah, na minha cidade não tem como ir na clínica da doutora Lívia para fazer o exame. A gente pode usar de outros artifícios. Porque brasileiro a gente dá um jeitinho, né, gente? A gente tem que se virar nos 30. Aliás, eu tenho até uma história engraçada para contar sobre essa história do brasileiro. Mas o brasileiro a gente dá jeito em tudo, né, gente? A gente dá nota em pingo d'água. O importante é a gente conseguir resolver o problema. E aí, o que a gente pode avaliar? Eu prometi ontem que eu ia mostrar um outro exame e fica aqui a minha promessa que de hoje não passa. Quando eu tenho um teste que eu fiz para ver cibo, que é um exame que dosa hidrogênio, que o meu exame fica aquela curva reta até o final. O que é a curva reta? Não subiu. Até 120, 150, 180 minutos. Meu, deu 3 horas, não subiu o hidrogênio, isso é outro gás. Pode ser metano, principalmente se o seu paciente tem intestino preso. Tá? Então, a gente pode usar o teste de hidrogênio para deduzir se aquela pessoa produz hidrogênio ou se ela produz outro gás. E aí, se o meu paciente que está com a curva reta, está cheio de gases, arrotando com a barriga inchada, algum gás que não é o hidrogênio, né, gente? Aí eu tenho que interpretar de acordo com a história do meu paciente. Outra forma da gente pegar esses bichinhos, que são as arqueias que produzem o metano, é fazendo o exame de fezes. Lembra que aumento de arqueias é ruim, não importa onde elas estiverem? Aí, se tiver aumento de arqueias nas fezes, a gente já sabe que elas estão num padrão de IMO, de supercrescimento, tá? Então, a gente tem como dar esse jeitinho, mas o ideal é fazer o teste respiratório que dose os dois gases, que é o metano e o hidrogênio.